que a obesidade até há pouco tempo não era reconhecida como uma doença. Não, isto não é uma doença. Querendo, de uma certa forma, dizer assim que todo paciente que tem obesidade, ele não se cuida, ele se alimenta mal, o que é uma inverdade. Isso é uma injustiça com relação à grande parte das pessoas obesas. Ou seja, você tem condições de base que propiciam que a criança ou adolescente ganhe peso. Uma outra característica importante é que as famílias, em geral, não querem ver e não querem saber que o seu filho ou a sua filha estão acima do peso. Então, eu sempre recomendo aos pediatras, quando examinam uma criança, quando atendem uma criança, ela foi lá por causa de uma amidalite, mas ele percebe que essa criança está acima do peso. Ele deve entrar nessa conversa. Ele deve avisar os pais, olha, você veio aqui para uma amidalite, mas tem uma outra coisa acontecendo aí, muito mais importante. A sua criança está ganhando muito peso e a gente precisa tomar providência em relação a isso. Então, esta conscientização de que isso tem que ser abordado muito cedo, quando você percebe que esse peso está exagerado, está começando a exagerar, as providências têm que ser tomadas. E aí entra, nós vamos ter oportunidade de discutir, mas entra muito o papel da escola, que é onde a criança fica uma grande parte do tempo, e é lá na escola que isso tem que ser ajudado também. As famosas cantinas da escola, que servem uma coxinha que parece um almoço, isso não é necessário, né? Essas características da obesidade infantil que aí vão redundar em outras coisas. É a questão do amiguinho que já começa a chamar o colega de obeso, de gordinho, de não sei o quê. Isso já começa a dar problema. Eu já tive crianças que se recusavam a voltar para a escola. Não queriam voltar para a escola pelo bullying. Elas estavam sendo... Era chacota, era coisa. Então, isso tudo começa a acarretar uma série de problemas que a gente tem que pensar muito cedo. Então, a obesidade infantil, ela te dá a oportunidade de ver a coisa do começo. Porque quando eu pego um paciente já com 40, 50 anos, muito obeso... Já pode ser tarde. Já pode ser tarde. Primeiro fato importante é que a obesidade é uma doença, primeiro. Exatamente. E segundo, que os pais têm que prestar atenção. Não é normal o bebê acima do peso, o filho acima do peso, isso não é normal. E o conceito que não... Ele está acima do peso hoje e vai emagrecer, não é um conceito certo. Quer dizer, ele não vai emagrecer, pelo contrário, ele vai piorar e vai piorar a doença. Exatamente.